Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos conversar sobre o livro de 2 Coríntios. Vamos lá? A gente vai falar um pouquinho sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ontem a gente terminou a primeira carta e nessa primeira carta, Paulo, ele tinha um objetivo, que era sair da decadência espiritual. O povo de 1 Corinto, eles estavam ali, decadentes. Eles sabiam quem era Jesus, eles conheciam Jesus, mas eles estavam decadentes. Daí a carta ela teve o efeito desejado, eles aprenderam sobre o que era e a maioria deles sentiu pesaroso e eles começaram a de fato entender o que era o evangelho e eles foram motivados ao arrependimento, graças a Deus, porque o bicho estava pegando no primeiro Coríntios e aí a maioria deles continuava insatisfeitos, só que eles eram extremamente hostis. Ai, deixa eu ajeitar aqui. E aí eles continuavam atacando as autoridades, porque eles eram pessoas com poder aquisitivo muito alto. E às vezes as autoridades espirituais, eles eram pessoas simples, pessoas, né? Haviam os apóstolos, eles eram homens simples, homens da pesca, homens de fala simples e de vida simples. Então eles começaram a atacar. Eles afirmavam que o apóstolo eles eram egocêntricos e eles limitavam muito o poder dos apóstolos. Então Paulo começa a ter que escrever a segunda carta dos Coríntios, porque não tinha como ele ainda ver aquele povo face a face. E aí eles também continuavam tendo essa forte tendência ao paganismo. Lembram que eu falei sobre o templo sagrado de deuses estranhos, que eles adoravam alguns deuses do Olimpo, como o deus Apolo, que não é o Apolo, que também é apóstolo, que também é discípulo de Paulo, e a deusa Afrodite. Também haviam outros deuses com desenho minúsculo e eles adoravam esses outros deuses. Então eles continuavam com essa tendência, porque aquilo era a raiz deles, né? Então Paulo tem que voltar a falar desse tipo de situação, porque ainda ele começou a perceber que aquilo ali não tinha saído totalmente do coração deles. E Paulo, então, ele começa a tentar resolver esses problemas e ele envia a segunda carta ao povo de Corinto. E eu quero chamar a atenção para vocês que sobre a adoração a deuses falsos, a idolatria, ao paganismo, tudo isso são situações que parece que é simples, mas não é. Parece que é fácil, mas não é. Imagina a vida inteira você tem um comportamento espiritual. E aí, de repente, você entende que aquele comportamento espiritual é um erro? É errado. Só que aquilo ali dentro do seu cognitivo era o que agradava ao Deus. E ali, aquelas pessoas, como elas tinham um alto poder aquisitivo, o que elas acreditavam? Elas acreditavam que aquilo ali agradava o coração de Deus. E Paulo, ele era um dos únicos apóstolos que tinha uma voz de autoridade com aquele povo. Porque os outros tentavam falar com eles nem davam ouvido. Tipo assim, quem você pensa que você é pra gente te ouvir? Quando Paulo falava com eles até ouviam. E aí eles mudavam um pouco o comportamento deles. Então eu preciso te contar que às vezes o meu comportamento
E o seu comportamento, às vezes, retrata de uma pessoa que não está assim tão convertida. Para vocês verem, eles ouviram a palavra do evangelho, eles se converteram, eles fundaram uma nova igreja. Paulo já tinha feito a primeira carta aos Coríntios e agora já era a segunda carta aos Coríntios. Né? Várias situações já tinham sido desenhadas, delimitadas, mas eles ainda assim prestavam adoração a deuses estranhos. Ainda assim eles prestavam adoração ao Deus de mentira. Olha que coisa séria. Eles estavam debaixo da nova aliança e mesmo assim eles ainda acreditavam na antiga aliança, eles misturavam as coisas. É o famoso velho e bom sincretismo espiritual. O Brasil, ele tá lotado de sincretismo espiritual. Dizem que o Brasil é cristão. Dizem ainda que o Brasil tem uma religião padrão do Brasil, é o catolicismo. Não. Porque o Brasil, ele é totalmente difundido, né? Se você conviver com uma pessoa que é católica de verdade, você vai ver que o comportamento da maioria dos brasileiros não é de um católico. É de um simpatizante, é de uma pessoa que acha lindo o catolicismo e faz algumas coisas. Porque uma pessoa que batiza criança na igreja católica, né, e passa a vida inteira sem ir à igreja, não é católico. Uma pessoa que batiza uma criança na igreja católica e vai só em festividades também não é católico, né? E isso não é algo positivo que eu tô falando, é negativo. Porque a pessoa se diz católica e nunca pisa na igreja. A pessoa se diz evangélica e não sabe nem qual igreja frequenta. Quando você se diz pertencente a algo, ou a alguém, ou a alguma coisa, né? Ou a alguma religião, que são, né, as religiões cristãs, católica e evangélica que nós temos, né, no nosso país hoje, de fato, que são as religiões cristãs. Aí você vira para mim e fala assim, eu frequento as duas. Não, isso também é sincretismo religioso. Porque quando você conhece o caminho, você vai, né? Geralmente quando as pessoas me perguntam, né, eu falo assim, qual você quer? O que você se reconhece? Porque você precisa de saber aonde você quer e como você quer conduzir a sua adoração. E as outras religiões? Gente, as outras religiões não são cristãs. As não são cristãs. Não são cristãs. Eu vou falar com vocês sobre religião cristã, que é de católicos e evangélicos só, tá? Aí dizem que 25% do povo brasileiro é evangélico. Onde, gente? Onde? Onde? Onde que uma pessoa que é evangélica vai relativizar a verdade do jeito que as pessoas relativizam? Sabe por quê? É porque no Brasil nós somos, na verdade, sincretistas. É uma miscigenação, é uma mistura. Não tem, assim, um catolicismo verdadeiro, um protestantismo verdadeiro, né? A pessoa, ela acredita em tudo e em todos, e ela é cristã e acredita em signos e segue os signos, depois ela vai na cartomante, na quiromante, e ali ela vai na missa, e da missa ela vai no culto. Isso não é exercer uma religião. E é isso que a igreja de Corinto passava, mais ou menos. É verdade. Isso não é exercer uma religião. Então, Paulo vem contando para a igreja de Corinto. Isso não é exercer uma religião. Porque quem quer vir após Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, o evangelho de Cristo, ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz e ele segue. Ele não pega o evangelho e fala assim, tudo bem, vambora, Deus é amor. Eles esqueceram da parte que Deus é fogo consumidor.
Eles se esqueceram na parte que o reino de Deus é constituído por esforço. Eles se esqueceram da parte em que Deus ama disciplina e ordem. Porque eu pegar um evangelho e lidar com o que me convém, não é lidar com o evangelho. Então aquele povo era um povo eminentemente idólatra. A idolatria, ela traz muitas consequências. Ela gera problemas na carne. A idolatria, ela traz consigo uma carga muito pesada. Raiz de idolatria nos leva ao fracasso tão pesado, tão pesado, tão pesado que às vezes a gente está com a vida totalmente do avesso e a gente não está entendendo por quê. Porque a gente se diz da igreja, né? E foi ali na quiromante. Qual o problema? Foi fazer mapa astral. Isso não é ser protestante. Isso não é ser batista. Isso não é ser assembleiano. Isso não é ser pentecostal. Quais são as outras? Tem o quê? Presbiteriano. Não é. Não é. Isso não é ser católico carismático, católico tradicional. Não é. Isso é sincretismo. E sincretismo é pecado. Qualquer coisa que é contra o que está escrito na palavra, que você e eu nos comportemos de forma contrária ao que está escrito na palavra, é pecado. O meu povo peca por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Mas a nossa falta de conhecimento é só a gente ler. E ninguém lê porque diz que é difícil. Quantos livros da Bíblia a gente leu aqui? Nesse período que a gente está junto. Salmo, Provérbios, João, Romanos, Atos, 1 Coríntios, agora 2 Coríntios. Qual livro você teve dificuldade? Nenhum. Qual livro eu tive dificuldade? Nenhum. Sabe o que isso prova para mim e para você? Falta de interesse. Porque se a gente realmente tiver interesse, a gente não vai viver segundo o conselho do mundo. Então, a igreja de 2 Corinto, ela precisava de uma palavra sobre autoridade, sobre fé. A igreja, ela precisava de uma palavra sobre idolatria. Eles precisavam de uma palavra sobre quem realmente é Cristo. E é sobre isso que nós vamos estudar ao longo desses próximos dias. Eu vou só ver aqui quantos capítulos que tem no livro de 2 Coríntios. É 13? São 13 dias, são 13 capítulos. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos mergulhar no mundo de 2 Coríntios e vamos entender qual era a situação que eles passavam e aonde se encaixa hoje, porque a Bíblia é o livro mais atual que existe no mundo. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Deus é o nosso Consolador. Bendito seja Deus Pai, nosso Jesus Cristo, Pai da misericórdia e Deus de toda consolação, que consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se nós somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês que somos consolados, e é para a consolação de vocês a qual dá paciência para suportarmos os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. E essa é a nossa esperança em relação a vocês.
está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participam da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província de Ásia, a qual foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo da morte. Nele temos colocado a nossa esperança e continuaremos livres, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor concedido em resposta à oração de muitos. Paulo muda seus planos. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido o mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria deste mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada que escrevemos a vocês não são capazes de ler ou de entender. E espero que, assim que vocês entendam em parte, venham a entender plenamente e orgulhar-se de nós, assim como orgulharemos de vocês no dia do nosso Senhor Jesus. Confiando nisso e para que fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los e, em minha ida à Macedônia, voltar de lá e ficar com vocês, para que me ajudassem em minha viagem para a Judeia. Quando planejei isso, será que fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de forma mundana, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, também por Silvano Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas promessas feitas a Deus, tantas em Cristo, o sim, por isso, por meio deles, o amém, pronunciado por nós, a glória de Deus. Ora, o que Deus faz é que você e eu permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, ele nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia que está por vir. Foi, a fim de poupá-los, foi que não voltei a Corinto, não que tenha domínio sobre sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois a fé de vocês permanece firme. Ele começa o texto falando assim: a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A palavra é clara. Quem são os santos? Os santos são aqueles que são santificados em Cristo. Não ache você que os santos de Cristo são homens e mulheres muito distantes de nós. Cristo te chama e Cristo me chama à santidade. E quem está santificado em Cristo é chamado de santo perante Deus. Vocês lembram quando a gente conversava sobre qual é a característica do morador do céu? O morador do céu, ele traz arrependimento, pureza e verdade. A pureza, ela é a santidade. Ela está ligada à santidade. Então, a palavra de Deus também diz que sem santidade é impossível ver a Deus. Ou você hoje é uma pessoa mais santificada do que ontem, ou você não pertence a Deus. Porque se o seu comportamento hoje for um comportamento deplorável diante de Deus, eu acho bom você parar, chega, pega o caminho de volta e vem para a santidade. Porque se hoje você não tiver passos mais santos do que ontem, eu não sei como vai andar a sua salvação. Eu não faço ideia de onde eu vou te encontrar, se eu vou te encontrar lá na glória.
As situações acontecem na nossa vida para que a gente se santifique. Vamos lá. Sabe essa tribulação que você está passando? Sabe esse desespero? Sabe essa angústia? Sabe a tua alma aflita? Sabe? Você entende isso que eu estou te falando? Isso está acontecendo na sua vida por santificação. Sabe por quê que às vezes existem desejos não cumpridos ainda? Não é porque você é má, não é porque você é desobediente, não é porque Deus não te ama, não é por nada disso. É para que você se santifique. É para que o lapso temporal, é que esse tempo de espera seja o suficiente para te santificar. Porque toda promessa, ela tem que necessariamente, obrigatoriamente, passar pelo teste do tempo. Então, acontece alguma situação, você reconhece que você precisava de santidade, você tem a santidade em você, pronto, agora você vai viver a promessa a parte do tempo. Tic-tac, tic-tac. 1 ano, 2 anos, 3 anos, tic-tac, tic-tac. 4, 5, 6 anos. Tic-tac, tic-tac. 7, 8, 9 anos, 10 anos. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac. E ali naquela promessa, como você se comportou? Toda promessa passa pelo teste do tempo. A vida é a vida acontecendo. Você não pode limitar a sua vida às suas circunstâncias. Quantas vezes você esperou a situação melhorar para viver o próximo passo e você não viveu o próximo passo até agora? Porque Deus queria que você fosse sem a situação mudar. Olha, eu vou contar a história do Felipe. Eu sou muito apaixonada pelo Felipe. Nossa, ele é o grande amor da minha vida. Felipe fez 3 anos na quarta-feira. E amanhã a gente vai fazer a festinha dele aqui em casa. Quando a Isabela foi ficar grávida do Felipe, Isabela é minha irmã. Felipe, meu sobrinho, meu único sobrinho menino. Minhas irmãs precisavam de ter mais meninos, né? Eu amo ser tia, gente. Vocês não fazem ideia. Eles são muito fofinhos. A minha irmã demorou tempo demais para engravidar. Ela teve a Ana Clara e ela levou 7 anos para engravidar do Felipe. Um dia, ela teve um sonho. Nesse sonho, viu um anjo e ele falava assim: eis que te envio um menino e o nome dele é Felipe. Isso aconteceu 3 anos antes da Ana Clara, do Felipe nascer. Então, quando a Isabela engravidou do Felipe no susto, ela já sabia que era um menino e que ela colocaria o nome dele de Felipe. Todo mundo, você vai fazer chá revelação? Ela, não vou fazer. Eu já sei, o nome do meu filho é um menino e o nome dele é Felipe. O chá revelação já foi feito há um tempão atrás. Tem nem graça. Vai fazer? Não vou fazer. E ela não fez, porque ela falou que ela não ia fazer. Só que ela demorou tempo demais. Quando ela se casou muito jovem, então ela foi construindo a vida. Eles moraram aqui em casa muitos anos. As minhas irmãs não moram aqui. Parece que moram, porque sempre os meninos estão aqui, né? Mas eles não moram. E eles ficavam naquela, eu não vou ter outro filho, porque, né, tem que esperar a situação melhorar para ter outro filho, não. E quando a Ana Clara tinha 5 anos, e eles mudaram daqui para casa deles. E nessa parte da construção, o marido da Isabela ficou muito doente. Inclusive, ele é muito doente até hoje. Muito doente mesmo. E ele ficou muito doente, então a minha irmã falou assim, ele vai ficar... E a chance dele engravidar, era de 5%. E ela tinha ovário policístico, ela falou assim, ele com chance de me engravidar em 5%, eu com ovário policístico, juntou fome com vontade de comer, eu não vou me prevenir de jeito nenhum. Aí eu, ótimo, né? Porque vai vir um neném qualquer hora dessa. E aí eu sempre questionava ela, Isabela, por que você não tem logo um neném? Ela falou, eu não posso. Eu falei, por quê? Eu não posso porque eu preciso que a situação melhore, né? Eu preciso de estar mais estabilizado, eu preciso de estar com a casa melhor, eu preciso de estar com a minha vida financeira mais no lugar, eu preciso de estar... Mas eu falei, Isabela, a sua situação financeira ainda é melhor do que de muita gente do nosso país. Por
Porque a gente tem que encarar essa realidade. Por mais que às vezes não seja boa pra gente, ela é muito melhor do que a situação de muita gente no país. Falei, essa sua falta de coragem tá impedindo uma vida de vir ao mundo. Tá bom, passou. E aí, Deus é tão maravilhoso que deu para ela de presente o Felipe. Felipe nasce em 2018. Foi um susto, porque ela realmente imaginou que ela não fosse engravidar. E ali ele nasce, segundo a vontade de Deus. Anjo Gabriel a visita, porque Anjo Gabriel é o anjo que traz boas novas. A gente ainda vai fazer um devocional por dia sobre cada anjo celestial. E Anjo Gabriel é o anjo que traz boas novas. Quando Maria fica grávida de Jesus, quem a visita? Anjo Gabriel. Quando Isabel fica grávida de Jesus, quem a visita? Anjo Gabriel. Todas as vezes que há uma boa notícia na Bíblia, é Anjo Gabriel quem vem trazer. Então, o Anjo Gabriel vem e visita Isabela. Isabela tem Felipe. E cá estamos nós, fazendo docinho, né, salgadinho, cumprindo o propósito da vida, porque a vida aconteceu. Independente. E quando ela engravida do Felipe, a situação financeira dela, a situação social e tudo, era a mesma de quando Ana Clara nasceu. Ela vetou 7 anos um filho, esperando a vida acontecer. E hoje ela fala, meu Deus, eu esperei tanto a vida acontecer, né? Hoje eu tenho uma filha de 11 e um de 3. Se eu tivesse feito exatamente o que tinha que ter sido feito, o Felipe hoje já era maiorzinho. Eu já não estava vivendo essa fase inicial de criança, de mamadeira, de colocar para dormir à tarde, de ensinar a fazer xixi no vaso, de ensinar, né? Todos aqueles requisitos de tentar dormir, o menino nunca nem foi para a escola por causa da pandemia também, né? Nunca foi para a escola. Ele sempre, até hoje, o único ensino que ele teve foi dentro de casa. Gente, eu que faço atividade, é ela que faz atividade com ele por enquanto. Então, ela está estudando assim, a possibilidade de colocar ele depois do meio do ano na escola, dependendo. Mas ele também é muito novinho, já que tá esse ano aí de pandemia, ainda esperar esse ano ou não. Então, tudo isso, inicialmente, ela não viveu quando ela tinha que viver, porque ficou esperando a vida acontecer. Quantas vezes e quantas situações você ficou aí, ó, sem viver, porque ficou esperando a vida acontecer por uma situação que você acreditava ser impeditiva, sendo que a vida acontece o caminho se faz ao caminhar, a vida acontece no dia a dia. Pronto, acordamos, a vida de hoje está sendo feita agora, né? A gente coloca tanto limite no poder de Deus que a gente se esquece que Deus é Deus. A gente acha que Deus é o quê? Nosso amiguinho. A gente acha que Deus vai conceder a nossa vontade como um gênio da lâmpada mágica, sendo que a gente precisa de entender que o caminho se faz durante a caminhada. A gente não pode ficar pensando, eu não vou viver isso hoje, eu não vou viver isso amanhã, porque não é assim que faz o reino de Deus existir. Talvez, se você esperar tanto, chega ali e você não vive o que tem que viver. A parte de estar em Cristo, a parte de santificar em Cristo, a parte de viver em Cristo é para hoje, é para agora. O que você está vivendo na sua vida hoje que já era para você ter vivido? Então, comece a se santificar hoje, não espera para amanhã, não espera a vida acontecer, porque a vida pode não acontecer. As coisas podem não mudar. E vem cá, e se o seu cenário nunca mudar? E se Deus tiver esse cenário para você? Com essa situação de vida, com essa casa que você tem, nesse jeito que você tá? E se for essa circunstância, se Deus quiser te abençoar ali nessa circunstância, você nunca vai viver? Você nunca vai se entregar a Cristo? Você nunca vai seguir o caminho? Você nunca vai fazer? Só para eu saber. Só para eu saber. Então, a gente precisa de aprender a desenhar o nosso contexto diante do que a gente está vivendo.
E nunca se esqueça, só um pouquinho fora do assunto, mas importantíssimo, a herança do Senhor são os nossos filhos. O mundo hoje, ele quer tirar isso da gente, cuidado. E o fruto do nosso ventre é o nosso galardão. Então, Paulo continua aqui dizendo que Deus é o nosso consolador. Quando que a gente pode entender e se inclinar à vontade de Deus? É hoje, é agora. Eu vou ler um comentário de uma seguidora, então, e vocês que estão vendo essa mensagem depois, eu quero te incentivar a estar aqui pessoalmente. 5h45, junto com esse pessoal que tá aqui, ela escreveu assim: eu pensava que só viveria quando o marido voltasse. Quantas mulheres pensam do mesmo jeito? E se teu marido não voltar para casa? Acabou sua vida? Você vai viver amargurada? Talvez o teu marido ter ido embora é um presente. O quê, Poliana? É um presente porque ele dentro de casa você não se santificava. O que é mais importante? Me responde. E eu quero que vocês que estão ao vivo aqui me respondam. E eu quero que vocês vejam aqui, as pessoas que estão vendo depois, me respondam também. O que é mais importante? A tua santidade ou o teu marido em casa? O céu ou o marido? O céu ou a esposa? Escreve aí pra mim. Esposa ou marido ou céu? Se você é mulher, escreve marido ou céu. O que é mais importante? O teu marido ou o céu? Escreve. O que é mais importante? A tua esposa ou o céu? O que importa? O céu. Escrevam. A minha santidade. O céu. Se o que te importa é o céu, foque mais no céu. Presta atenção. Sabe por que talvez o teu marido não voltou para dentro de casa? Porque te falta santidade. Olha, tá tão lindo o chat aqui ao vivo. Tá assim, o céu, o céu, o céu, a minha santidade, o céu. Se o que de fato te importa é o céu, se o que de fato te importa é a tua santidade, se o que de fato você constrói em Deus é o que Deus tem para você, então começa a colocar suas expectativas no Senhor. E eu vou falar para solteiras agora como eu. O dia que eu entendi que o que de fato me importava era o céu do que eu tá casada, é o céu do que eu tá namorando, as coisas começaram a mudar na minha vida. E se Deus não quiser me dar o meu marido? E se o marido que Deus tem para mim for Jesus no dia das bodas do Cordeiro? E se os filhos que Deus tem para mim for os meus sobrinhos? Eu fiquei o tempo todo parada esperando isso acontecer? Um dia eu parei e fui fazer essa reflexão. Eu já vou fazer 35 anos esse ano. Que dia vocês já me ouviram vir aqui reclamar de que eu não sou casada e eu quero estar casada? De que eu não tenho filhos e eu quero ter filhos? Ou que eu vou ter filhos a qualquer custo? Que eu vou sair por aí, eu vou fazer filho com qualquer um. Como a maioria das mulheres falam pra mim. Porque afinal de contas, é meu período fértil aí. Tem o que, mais uns 10 anos só? Eu tô velha, tô cansada, talvez. Não é assim que as pessoas falam? E se de fato Deus quiser me santificar mais ainda? Que dia, gente? Me responde, que dia vocês já me viram reclamar sobre Deus não ter me dado o meu marido? Seguidor novo, seguidor antigo, pessoas no meu cotidiano, nunca. Apesar de todo mundo saber, e isso é nítido e claro, eu quero que as pessoas saibam mesmo que o desejo do meu coração é ser casada, não para satisfazer a minha carne, mas para cumprir o propósito de Deus na terra, que é ter uma família. Mas se Deus não for o projeto dele me dar a minha família, eu preciso amar a família que ele me deu. E é isso que eu tento passar para vocês, são esses valores. Ontem eu dormi 2h30 da manhã.
5h45 eu tava aqui logada com vocês. Porque eu fiz coisas com a Isabela o tempo inteiro. Porque a gente foi dormir fazendo biscoitinho e o biscoito precisa de muitas horas para secar e não ia dar tempo de fazer hoje. E a festa do menino é amanhã. A vida é a vida acontecendo. Eu tô com uma olheira aqui e outra aqui. Mas a vida é isso é a vida. Ontem ele pegou um biscoitinho assim, aí ele olhou para Isabela e falou: "Ô, mamãe, obrigada. Que menino que faz isso, gente? 3 anos. Ô, mamãe, obrigada. Dá nem para brigar com um menino desse. Tão gostoso, tão lindo. Sabe quando ele passa assim, faz tudo valer a pena, tão fofo, né? Quem sabe não foi para essa hora que o Senhor me chamou para ser uma ajudadora, para ser ali entregue à minha família, correspondente do amor dele. Quem você tem deixado de observar do seu lado por causa da sua dor? Quais são as pessoas que você tem desapercebido por causa da sua dor? A tua dor talvez lhe seja entregue de presente para te fortalecer e ela tá te distraindo. Isso é muito sério. E ali ele segue o texto falando o seguinte, que eu quero contar uma coisa para vocês, ó. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam a tribulação que sofremos na província de Ásia, a qual foi muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança pela própria vida. Você sabia que às vezes acontece algumas situações que elas são além da nossa capacidade de suportar? Você vive situações que além da sua capacidade de suportar? Sim, mas para quê? Para que a graça nos baixe e o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza. Talvez você está vivendo uma dor tão insuportável, que você fala assim, Poliana, é além da minha capacidade cognitiva. Será que isso existe? Existe. Não tem gente que diz que não existe dor além da nossa capacidade? Não, existe. Existe sim. Existe porque Deus quer provar para você e para mim que a minha dor e a sua dor não pode ser um limitador ao poder dele. Então é a graça e o poder de Deus que tem que se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Então o dia que você se santificar de verdade, o dia que for realmente Cristo na tua vida, ali a tua dor que é insuportável, ela vai ser entregue à santidade em Deus. E ele vai te aperfeiçoar, o poder dele vai aperfeiçoar na sua fraqueza. É muito difícil você entregar a sua dor, o desejo do seu coração. Nossa, às vezes é insuportável, é um Deus invisível. Eu sei, eu tô com você nessa. Mas entre não crer e crer, eu vou ficar com quem crê. Eu já mergulhei profundo demais na palavra para desistir até aqui. Eu já fui em águas muito profundas para desistir até aqui. Eu vou chegar até aqui e vou parar? Não vou. Você chegou até esse ponto e você vai fazer o que com isso? Você vai parar? Não vai. Paulo, ele termina o texto falando assim, sobre a mudança de plano dele. Ele fala, será que eu menti para vocês? Porque eu falei para vocês que eu ia visitá-los, que eu ia passar um inverno com vocês. Ontem a gente falava sobre o inverno, sobre os invernos da vida. E ele percebeu que o povo deu uma mudada, mas ele ficou preso lá em Macedônia e ele não conseguiu ir visitar. Então ele começa a carta dizendo, eu não consegui ainda chegar até perto de vocês. Será que a minha palavra é para te enganar? Não. É para dizer para vocês que vocês não vão ter a minha presença? Não. É para dizer para vocês que às vezes os nossos planos mudam. Mas eu queria estar aí pessoalmente com vocês, mas eu não tô. Então eu quero mandar essa carta por enquanto. Eu não vou conseguir passar o inverno com vocês como eu de fato queria, porque os planos mudaram. Sabe por quê? Porque a minha agenda, quem faz ela é Cristo. Sabe quem faz a tua agenda? É você ou é Cristo?
A agenda de Paulo e a agenda dos apóstolos, quem fazia era Cristo. O dia que a tua agenda parar de ser a sua agenda e começar a ser a agenda de Cristo, o teu tempo parar de ser o teu tempo e começar a ser o tempo de Cristo, as tuas circunstâncias pararem de estar debaixo do teu domínio e começarem a estar no domínio do Senhor, as coisas vão mudar na sua vida e na minha vida. A gente precisa de se render à poderosa mão do Senhor. Que a tua palavra seja sim, sim e não, não. Um dia desses uma pessoa me falou assim, olha, eu te respeito, mas você não é casada e nem nunca foi. Essa historinha que você fica dizendo que tem que falar a verdade pro marido em tudo, eu não posso contar pro marido o quanto eu ganho. Porque senão ele pega todo o meu dinheiro. Eu só escrevi assim pra ela, belo marido esse que você arrumou, hein? Porque eu duvido que foi enfiado uma faca no seu pescoço pra você casar com esse homem. Falei, olha, deixa eu te falar. Ela, se eu falar pra ele, se ele souber o quanto eu ganho, eu não consigo fazer nada. Ele pega todo o meu dinheiro. Eu falei assim, olha, enquanto você faltar com a verdade, o teu pai é o diabo. Você quem sabe a que Deus você quer servir. Porque se você for tão santificada, tão santificada, tão santificada, que o Deus que você serve é capaz de ou mudar ou matar o seu marido. O problema é que você não tem fé para isso. Para quem é santo de verdade, só tem duas saídas. Ou Deus mata ou Deus muda. Essa história da pessoa ficar em cima do muro, essa história da pessoa ficar assim, desse jeito, é a história de quem tem sincretismo na tua vida. Enquanto você for meio de Deus, você não é de Deus. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não existe dois senhores na vida de alguém. Ou a pessoa é de Deus, ou a pessoa é do demônio. A escolha é sempre nossa. Eu sei que às vezes parece que dá pra gente dar umas escapulidas daqui e dali. E parece que nada vai acontecer. Mas tudo na vida é um banquete de consequências. Ou hoje você começa a comprar a verdade e viver a verdade. Ou vocês lembram quando a gente começou toda essa conversa nossa falando sobre secretismo religioso? O príncipe desse século, o Deus do Brasil, é o Deus sincretista. Deus com letra minúscula. Deus com letra minúscula são os anjos caídos. O principal Deus, né, príncipe do nosso país é o sincretismo, chamado sincretista religioso. E o sincretista religioso não herdará o reino dos céus. Não dá para você dizer que você frequenta a igreja evangélica se o seu comportamento é pior do que quem não vai à igreja nenhuma. Não dá para você dizer que você vai à missa de vez em quando, se as coisas que você faz é contra, totalmente contra ao que a palavra diz. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Inclusive, para você ter uma resposta. Quem é meio de Deus, quem faz algumas coisas de Deus, não é de Deus. E este Deus está a ponto de vomitar. Vômito, na palavra, significa demônio. Tá? Vômito, você sonhar com vômito, você estar em alguma coisa e começar a vomitar assim, sem uma explicação biológica. Comi alguma coisa e passei mal, né? Eu estou, sei lá, tô de TPM, tem muita mulher de TPM que vomita muito, isso é biológico. Mulher grávida vomita muito, isso é biológico. Vômito sem explicações biológicas. A palavra tem uma explicação. Demônio, manifestações demoníacas. Não é nem sempre o demônio vai virar a mão assim, vai fazer isso não. Às vezes ele vai se comportar na sua saúde com coisas sem explicação. Isso é manifestação do demônio. É porque você é meio de Deus. O
sincretista religioso, ele não é pertencente ao reino de Deus. Ou você acredita só e somente, mais nada, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E só. Você não precisa crer em mais ninguém. Mais ninguém. Chega. Tá bom. É isso que Deus quer. Ou você não vai herdar o reino dos céus. Se o teu Deus for o teu marido, se o teu Deus for o teu filho, se o teu Deus for o teu amigo, se o teu Deus for a tua casa, o teu carro, o teu trabalho, o teu emprego, o teu cachorro. Eu não sei como vai ser a sua vida. E não sei como vai ser a sua vida depois desta vida. Agora, se o teu Deus for o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu quero te ver no céu. Não adianta falar que você ama Jesus se você não prova que ama Jesus. Não adianta. A igreja em 2 Corinto, eles já eram convertidos. Eles já sabiam quem era Jesus. Eles já entendiam. Eles já tinham passado por um realinhamento. Mas o sincretismo religioso ali estava acabando com a santidade daquele povo. E sem santidade é impossível ver a Deus. Se as situações na sua vida estão tão insuportáveis, eu quero que você analise agora. Por que elas estão insuportáveis? Porque te falta santidade? Ou isso é uma tribulação que Deus te entregou de presente para te santificar? Analisa, pensa, respira fundo, não desiste e entre em adoração. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, de um modo muito especial, hoje eu te louvo. Te louvo porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu te louvo pela vida de cada um que está aqui ao vivo. Eu te louvo pela vida de cada um que vai ver depois. Que essa palavra cumpra o propósito pela qual ela foi chamada, que é de penetrar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito e nos trazer renovo, transformação e vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Eu quero comungar do pão da presença com você. O dia que os teus pensamentos forem os mesmos de Deus, as coisas vão mudar completamente na sua vida e na minha vida também. Presta atenção, independente do que eu e você passemos, é a graça dele que nos basta. O dia que a graça do Senhor te bastar, independente das suas circunstâncias, aí sim, o poder dele vai ser aperfeiçoado na nossa fraqueza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Coloca no seu coração o maior desejo do teu coração. E se revista de um cenário. E se isso nunca acontecer? Eu ainda continuarei adorando ao Senhor. Eu ainda o adorarei. O dia que essa resposta for, eu ainda o adorarei, você estará pronto ou pronta para entregar o teu Isaac no altar e deixar que o próprio Deus envie um cordeiro para o sacrifício. Mas seja sincero. Se o seu desejo for ser mãe, se hoje você entender que nunca você vai gerar, se hoje se o seu desejo é casar, se você entender que você não vai ter um marido entregue por Deus, se hoje o seu desejo é ter sua família restaurada e você precisar de enfrentar essa vida, só você, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para criar os teus filhos, isso te bastará? O dia que isso te bastar, Deus estará pronto para enviar o cordeiro para o sacrifício. Eu vou contar só um testemunho muito rápido, eu vou tentar ser muito rápido para a gente acabar logo. Eu tenho uma amiga minha que eu conheci ela no período do divórcio dela. E eu nunca vi ela falar mal do marido dela. E um dia, eu nem sabia que ela tinha sido casada, e a gente conversando, ela falou, eu já fui casada. E os motivos que ela se separou foram muito pesados, muito pesados. As coisas que ela passou, a maioria das pessoas não suportariam. E ela também não suportou.
ela não foi até o fim. E um dia ela chegou em mim e falou assim, eu entendi que eu fui fraca. Eu sei que esses motivos são fortes para o mundo, mas se eu tivesse ficado e lutado com a visão de Deus que eu tenho hoje, talvez eu tivesse meu marido em casa. Eu virei para ela e falei assim, hoje você luta pelo seu casamento? Ela falou, sinceramente, eu lutei muito. Hoje eu não luto mais pelo meu casamento, eu luto pela minha alma. Achei aquilo tão bonito. Eu luto pela minha restauração, Polly. Eu quero ir pro céu. Eu falei, tá. E eu, nessa época, ela estava divorciada quando eu a conheci. Eu falei, e se Deus nunca te der outro marido? E se o que Deus tem para você é a solitude na terra? Ela, eu estou pronta. Ela é mais nova do que eu. Ela, eu estou pronta para ficar em Cristo. Isso foi no ano de 2019 que eu a conheci. Ela começou a entrar em processo de divórcio em 2017, se separou em 2018 de fato, assinou o divórcio, nunca tinha falado com o ex-marido dela, nunca. Quando foi ano passado, o Senhor, assim, nunca acontece do nada, mas depois do meio do ano passado, da quarentena, né, no meio da pandemia, o Senhor me deu uma visão. E ele me mostrava aquele homem voltando para dentro de casa. Eu chamei ela e conversei sobre isso com ela. Falei, alguém de Deus já chegou em você e falou que Deus vai restaurar o seu casamento? Ela, falavam. Falei, ele falou como? Não. Falei, o que você pensa sobre isso? Ela falou, eu tô entregue. Para mim, se ele voltar, bem. Se ele não voltar, continuarei em adoração. Falei, se ele voltar, você o recebe como o filho pródigo foi recebido pelo pai? Aí ela, sinceramente, ela, tô pronta. Falei, o que ele fez foi pesado. Ela falou, foi. 15 dias depois ele mandou uma mensagem para ela. Ela levou um susto. Ela printou a tela e me mandou antes de responder para ele. Falei, eu te avisei. Fala oi. Ela, não é possível. Eu falei, é. Um mês depois, ele teve uma experiência com Deus. Ele quase morreu. E naquela experiência com Deus, Deus mostrou, ele estava casado com outra mulher, tá? Pra vocês, entenderam? Casado não. Juntado com outra mulher. Casado com ela. Juntado com outra. E ele estava muito bem com essa outra mulher. E ele teve uma experiência de quase morte. Ali, quando ele quase morreu, ele começou a observar que ele estava em pecado. Por mais que ele tinha se divorciado dessa minha amiga. E que a verdadeira mulher dele era a minha amiga. E não a mulher que ele estava juntado. E ali ele pediu para aquela mulher ir embora da casa dele. E ele ficou só. Literalmente só. E ele chamou um primo dele que é pastor. E ele falou assim, me discipula. Eu não sei nada sobre casamento. Porque esse tempo todo, desde 2017 até agora, eu achei que eu estava certo. E eu quase morri. Eu acho que eu tô errado. Ali aquele primo foi o primo e a esposa começaram a discipular ele. Foi bem nessa época que ele mandou uma mensagem para ela. Olá, tudo bem? Aí ela, oi. Aí ele, você me odeia? Ela, jamais. Eu tô aprendendo sobre casamento. Aí ela, que bom. Aí ele, a gente pode tomar um café? Ela falou, claro. Ele, você tem certeza? O que eu fiz com você foi muito pesado e imperdoável. Ela falou assim, para as pessoas do mundo, eu já te perdoei. Eu vou para esse café com você com braços abertos. Ele ainda levou um mês para conseguir marcar esse café com ela, porque ele disse que ele só queria marcar o café com ela depois que ele estudasse sobre o que é casamento. Olha que pesado. Ele marcou esse café e eles saíram do café namorando. E eles estão estudando juntos sobre o que é casamento. E eles vão se casar mês que vem. De novo. E ela falou, Poliana, mas é porque tem outra coisa contraditória. Ele não quer fazer um casamento. Porque a gente já é casado. Eu falei, eu acho também. Eu acho que vocês têm que ir no civil. Faz um casamento no civil. Chama o teu pastor. Chama o pastor de vocês.
Chama teu pai, tua mãe, teus irmãos, o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele. No dia do casamento do civil, coloca um vestido bem bonito, um que seja seu, nada de comprado, nada. Faz a Santa Ceia, comunga do pão, bebe do cálice, ministra a unção da aliança, vai para dentro do quarto, unge o quarto e ali retome e volte para o ponto de onde vocês nunca deveriam ter parado. Não precisa de festa, não precisa de uma grande cerimônia, precisa da presença, só. A santidade dela era tão forte. Ela ficou divorciada de 2017 a início de 2021, né? 17, 18, 19, 20, 21. Fez 4 anos. Ela nunca saiu com outro homem. Ela disse, se precisar de permanecer assim, eu vou permanecer. Eu vou cuidar dos meus sobrinhos, eu vou cuidar dos meus pais. Eu vou tocar minha vida. Eu quero é saber do céu. Eu já fiz tudo errado. Eu não quero fazer 2, 3, 4, 5 vezes errado. Eu quero servir ao Senhor. Mas a santidade dela foi tão forte, tão forte, tão forte, que naquela hora, ou ele mudava, ou ele morria. E eles já estavam divorciados há 3 anos. Eu não vou falar mais nada. Eu vou deixar vocês pensarem qual o teu nível de santidade. Hoje você está santificado ou você é um sincretista? Hoje você é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo? Ou você é um filho dadá que ou Deus te dá, ou você não é filha dele? Ou você é uma pessoa que só reclama por conta das suas circunstâncias? Porque para Deus só tem uma saída. Ou ele restaura, ou ele mata. Ou Deus te restaura, ou Deus te mata. Sem você ter a tua vida restaurada. E você só vai ter a tua vida restaurada o dia que você entender que ou é santidade, ou é santidade. Porque se você não se santificar e passar a vida inteira reclamando por causa das suas circunstâncias e da sua situação, você não vai ter sua vida restaurada. Sabe por que tantas mulheres não têm um casamento restaurado? Só falta uma coisa: santidade. Entrega, confiança. Elas ainda têm um controle na mão, por mais que seja um controle da dor. Quando você não controla nada, você ainda controla a intensidade da tua dor. A escolha é sempre sua. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. 5h45 a gente tá aqui pra gente compartilhar do pão da presença. E eu realmente quero encontrar uma pessoa muito mais santificada do que hoje, tanto você quanto eu. Pense bem no que eu disse hoje.